As árvores, em geral, fazem trabalhos ocultos que nós não temos muita consciência porque não lidamos com o reino vegetal com amor. A humanidade lida com o reino vegetal como um objeto útil para usufruir do reino vegetal. E, com isso, deixamos de perceber o trabalho oculto, não só de todo o reino vegetal, como das árvores. Um dos trabalhos ocultos do reino vegetal como um todo é dar um impulso e formar uma energia de harmonia no planeta. E ela, para fazer isto, tem uma cor verde em todo o planeta. Esse reino vegetal está produzindo harmonia no planeta. E com isso ele tem uma cor só praticamente. Ele tem este verde uniforme, harmonioso. E com isto ele está harmonizando o planeta num certo sentido e num certo nível. Agora, as árvores, de um modo geral, têm muitos trabalhos ocultos que nós nem conhecemos e nem imaginamos, porque não as amamos o suficiente. São poucos os que amam as árvores, e esses têm até contatos conscientes com elas, como veremos. Agora, a maioria nem presta atenção nesses seres que fazem parte da harmonização geral do planeta e que fazem parte de muitos serviços ocultos. Como, por exemplo, as árvores, principalmente, transmutam forças negativas que o homem produz, certas forças que o reino animal também emana. Então, as árvores transmutam isso tudo, transformam essas forças, manipulam essas forças de uma forma oculta que o reino tem a capacidade de fazer. E à medida que essas árvores, principalmente as árvores, vão transmutando essas forças negativas, elas estão, assim, sutilizando o nosso ambiente. Então, quanto mais o reino humano suja os ambientes de emanações psíquicas baixas e tudo isto, as árvores se encarregam de ir transmutando isto. E assim, as árvores e as plantas em geral aliviam o planeta de muitas vibrações pesadas, né, e geradas pelos reinos animal e pelo reino humano. A sua verticalização, o fato dela crescer para cima, as árvores crescem para o alto, não? Buscam o alto, buscam a luz. Elas nos dão uma indicação de que também nós teríamos que nos verticalizar. E a gente se verticaliza quando busca a luz, não é? A árvore está buscando o sol, está buscando a luz. Então está nos mostrando como é que se faz. Nós nos concentramos na luz, nos concentramos na luz da mônada, na luz do espírito que está no infinito. E assim iremos espiritualmente nos verticalizando. E a árvore é um retrato disso, para quem sabe ver e para quem sabe distinguir, não é, os diferentes movimentos que ela pode estar fazendo. E nessa busca da árvore, nessa busca do alto, nesta verticalização, esta árvore, ela vai coligando a terra com o alto. É um movimento simbólico que faz esta coligação. Ela faz esse trabalho, mas a sua aparência externa simboliza
Exatamente esta verticalização que busca fazer uma união entre a terra e o céu. O reino humano teria um trabalho correspondente. Correspondente não quer dizer igual, né? O reino humano tem a possibilidade de fazer este trabalho de ligação da terra com o céu, à sua maneira. Mas para isso, ele precisaria aprender a orar. Então, a árvore faz isto fisicamente. E com isto, ela atrai o céu e a terra. Como ser vivo que ela é, representante de todo um reino. Agora, o nosso trabalho seria aprender a orar. E a orar com perfeição. Aí estamos fazendo o mesmo trabalho à nossa maneira. Orando com perfeição, orando do fundo do ser, orando do fundo da alma, nós estaremos também fazendo este trabalho de coligação da terra com o céu. E à medida que a nossa oração vai tendo força, à medida que a nossa oração vai sendo efetiva, então ela também está fazendo o trabalho de ligar o céu e a terra. Então nós temos um trabalho em comum com as árvores. As árvores ligam o céu e a terra com seu movimento físico e com aquilo que ela transmite da terra para o céu e traz do alto para cá. E nós fazemos um trabalho que corresponde a esse se orarmos conscientemente, se orarmos direito. Mas aí precisaria que nos aperfeiçoássemos nesse trabalho. Precisaria que nos dedicássemos a esse trabalho. Não porque temos que orar, porque é preciso orar, mas como serviço de estarmos ligando a terra e o céu. Enquanto o reino vegetal tem a consciência disso, nós não temos. Nós achamos que estamos orando para fazer pedidos para nós, para não haver guerras, tudo isso. Sim, assim que se começa. Mas à medida que você entra realmente na tarefa da oração, assim que você consegue orar verdadeiramente, você está fazendo o trabalho de ligação do planeta com o alto, não? E a consciência planetária ficaria muito, muito agradecida por isso, porque aí estaremos colaborando com a consciência planetária. As árvores foram escolhidas pelas forças do mal para serem objetos de violência da humanidade. Porque como as árvores são uma forma de ligação da terra com o céu, as forças negativas não as perdoam, né? Então desenvolve na humanidade esse instinto de violência para com as árvores. E desenvolve na humanidade esta ganância, não, de explorar todo o reino vegetal e de explorar as árvores para fazer assoalhos de luxo nas residências. Enfim, esta violência, esta destruição contínua, não, da humanidade junto ao reino vegetal e principalmente nas árvores, isso é uma grande vitória das forças negativas, para as quais nós temos as portas muito abertas, como vocês todos sabem. Vocês veem que até nas cidades, onde as árvores são consideradas benéficas, porque ensinam para as crianças que as árvores purificam o ar e tudo isso, mesmo quando elas são consideradas benéficas, elas estão com o cimento das calçadas enforcando-as no tronco. Vocês já notaram isso, não é? Isto agora se tornou um hábito. Onde tem uma árvore, eles cimentam a calçada até quase estrangular o tronco da árvore. Isto é a forma que as forças involutivas encontram para hostilizar, não é, um instrumento tão grande de ligação da terra com o céu. E nós temos um reino humano que se deixa levar muito facilmente por essas forças, se deixa levar em muitos setores, principalmente nesse setor das árvores.
E isto se dá desde a colonização, porque quando começou a colonização deste mundo, descobriram aqui uma árvore que servia para tinturarias, então quase dizimaram, ou já dizimaram, esta espécie para levar essas essências para os tintureiros da Europa, mudar a cor dos tecidos. Enfim, nós estamos nesse nível, diante de um reino que está aqui realmente a serviço do planeta e, portanto, a serviço do universo principalmente, além de tudo aquilo que faz por nós, além de tudo aquilo que nos serve muito diretamente. Então, todos os que puderem e todos os que sentirem no seu coração esta realidade, que perceberem o que uma árvore sofre de estar no planeta Terra, cumprindo as suas tarefas, o que sofre uma árvore destas, vocês, se puderem, procurem compensar isto, não? Ou cuidando das árvores que estão no seu ambiente, que estão ao seu alcance, não? Ou de alguma forma se relacionando com esse reino, o que é possível também, como vamos ver. Então, é preciso que nós tenhamos um espírito, que tenhamos uma intenção, que tenhamos uma consciência de alguma forma, compensar este enorme sacrifício, esse enorme sofrimento, não só de todo o reino vegetal, mas principalmente destas árvores. Árvores que têm consciência, árvores que transmitem até sentimentos, como vamos ver. Nós vamos ver hoje a declaração de um grande ser que viveu aqui, no plano físico, encarnado como nós, tinha um contato com os reinos da natureza aqui no planeta Terra que nós nem sonhamos de ter. Então, há planetas onde existe também reino vegetal, mesmo que não seja físico, mas há planetas onde a humanidade se relaciona com o reino vegetal, assim como com outros reinos, como nos relacionamos aqui entre nós. E este que esteve aqui, neste planeta, Paul Brunton, se relacionava com as árvores, no caso desta declaração dele, com os cedros, conversava com os cedros assim como nós conversamos entre nós, não falando naturalmente, mas a árvore, o cedro, que é uma das árvores mais evoluídas na hierarquia das árvores, o cedro está no topo mesmo. Então, esse cedro transmitia para ele coisas que o reino vegetal tem condições de transmitir. E ele recebia e respondia. Tanto assim que houve um relacionamento entre ele e um cedro do Himalaia. Houve um relacionamento durante um retiro que ele estava fazendo no Himalaia. E que na hora que o retiro dele terminou e que ele tinha que voltar para a Europa, o cedro e ele sentiram a separação. O cedro também sentiu a separação. Mas nós vamos chegar lá com as declarações dele. Então, as árvores fazem muitos trabalhos ocultos e nós vamos compreendendo isto, vamos percebendo e vamos, portanto, nos tornando capazes de equilibrar essa situação na qual o reino vegetal está aqui no planeta, principalmente as árvores, com a nossa compreensão, com a nossa informação correta, não? E assim vamos encontrar no nosso coração como vamos compensar um pouco, como vamos reequilibrar um pouco esta situação. Então nós não estamos fazendo um estudo cultural, não estamos querendo saber coisas sobre as árvores. Nós estamos com a intenção de desenvolver amor por esses seres. Nós estamos com a intenção de chamar a atenção
de quem esteja ouvindo e de quem esteja sentindo alguma coisa, de desenvolverem um pouco de amor, de invocarem um pouco de amor para ajudar no equilíbrio planetário e para ajudar na diminuição do sofrimento destas árvores. Agora, vê-se que as árvores têm mais consciência do relacionamento conosco do que nós temos consciência do relacionamento com elas. E aqui nós temos uma experiência de um dos nossos monges. Um dos nossos monges tem um contato com alguns devas e ele procurava sempre indicar aquilo que os devas lhe transmitiam para que a gente cuidasse das árvores. E além do grupo das árvores que foi criado aqui no começo e que agora deve ser recriado, se Deus quiser, deve ser recriado, além desse grupo das árvores, nós teríamos que individualmente também desenvolvermos a nossa consciência diante deste reino. E para auxiliar nisso, nós temos aqui uma experiência deste monge nosso, ao qual o Deva do Jacarandá avisou-o, não é? Avisou-o que uma outra árvore estava precisando de auxílio. E ele disse o seguinte: trata-se da copaíba, que encontra-se no alto do monte elevado que conhecestes como alto da vida da estação. Aquela copaíba necessita de cuidados e de atenção. Foi feita uma poda, uma dissecção em sua copa que não foi benéfica para a sua reabilitação. Então, a copaíba não tinha forças para se comunicar com o monge, porque foram lá, fizeram uma poda que quase mataram a árvore, no entender das pessoas, para beneficiá-la. Ela necessita de cuidados e atenção. Foi feita uma poda em sua copa que não foi benéfica para a sua reabilitação. Nossa família de copaíbas tem papel importante no trabalho de transmutação, principalmente naquela região, por haver certa concentração de energias psíquicas ali, que preferencialmente devem ser resolvidas naquele local. E a nossa copaíba colabora para que isso aconteça. Enfim, a copaíba estava transmutando uma situação psíquica que, se não fosse transmutada, ali podiam acontecer fatos não muito agradáveis. E a copaíba então estava ali a serviço. E nós fomos lá e fizemos uma poda desastrosa. Necessitamos equilibrar certa situação ocorrida nos primórdios da instalação da estação ferroviária. Veja, houve coisas que nós não conhecemos no início, na fundação da cidade, e houve fatos ali muito pesados. E a copaíba até hoje estava transmutando isto. A copaíba estava ali a serviço para ir diluindo esses restos, esses resíduos de fatos. E, portanto, permitindo que hoje aconteça ali uma atmosfera, aconteça ali um ambiente melhor, não é? Ou um ambiente regenerado. Então vocês veem o conhecimento que este reino tem do que se passa conosco. O conhecimento que o reino vegetal tem do que se passa num povoado, numa aldeia. Os indianos, os hindus, os indianos não eram tão ignorantes como nós. E os indianos antigos já tinham percebido que eles só iriam formar um povoado aonde existisse uma antiga árvore.
E o povoado começava a ser construído em volta daquela árvore antiga. Isto na Índia antiga, hein? Os povoados surgiam em volta de uma árvore antiga. Então já houve seres humanos no planeta Terra, na superfície, que compreendiam estas coisas. Mas esses já devem ter desencarnado e ido para planetas mais adiantados, e ficamos nós aqui, que temos que compreender a vida a partir desses reinos da natureza, compreender a vida a partir de coisas que aparentemente são simples e que nós estamos ocupados com fórmulas científicas para fazer bombas, para fazer química, química que destrói a nossa vida, química que destrói as plantas, destrói a água, destrói a terra. Nós nos ocupamos disso, em vez de estarmos nos ocupando daquilo que nos daria a vida, ou daquilo que nos explicaria algumas coisas da vida. Mas aí continua a consciência da árvore falar. O importante é considerar que uma oferta sincera, de forma simples, pode elevar e sublimar as situações, através da oração e do serviço altruísta aos reinos irmãos. Veja, o Deva da árvore falando conosco que nós podemos resolver isto com a oração, o Deva da árvore. Então, veja quanto é possível o relacionamento. E este monge, quando recebeu isto tudo, pelo canal que ele é, e à medida que ele foi recebendo isto tudo, ele mesmo foi ficando tocado por isso. E foi perguntando qual era o papel dele em tudo isto, não? E lhe foi respondido que seguisse em paz na execução das tarefas práticas, ofertando cada ação e cada pensamento na fé de que tudo o que for necessário acontecerá. Então, nessa oração, ele que se oferecesse e que tivesse certeza que tudo seria dado, não é, para o bem ser feito. E depois o acalmou a uma certa altura e disse: siga em paz e atento aos sinais que lhe serão revelados passo a passo. E cada um de nós teria a possibilidade, teria a capacidade, porque nós temos esta possibilidade de contato com os reinos dentro de nós. Cada um de nós teria a possibilidade de fazer esses contatos. Mas precisa que a gente se conscientize, que a gente tenha a consciência do que está fazendo aqui, do que está fazendo neste planeta. Porque nós não viemos aqui para fazer as coisas que fazemos. Todas essas coisas que fazemos nos afastam da vida superior. Nós teríamos que descobrir, cada um de nós, no nosso coração, o que viemos fazer aqui. Porque cada um veio fazer uma coisa, cada um veio aqui por algo, cada um veio aqui com uma tarefa, cada um tem um sentido para a sua vida, dentro desse universo, que são todos os reinos da natureza, do qual nós fazemos parte como reino humano. Bem, mas vamos aqui ver a experiência do venusiano com o cedro. Ele, encarnado, fez um trabalho imenso junto à humanidade, que se saiba pelos livros que escreveu. Porque os livros que ele escreveu levavam a humanidade a compreender a própria mente e lhes ensinava o caminho para chegar na mente divina. Isto foi o trabalho dele, nos seus livros, que aparentemente contavam histórias e aparentemente cuidavam de temas de yoga. Mas o verdadeiro trabalho dele era, desde o primeiro livro, pegar a nossa mente, né, ir ajudando que a nossa mente se concentrasse, e desde o primeiro livro até o último,
ele deu o caminho para esta mente se elevar da mente concentrada até a mente divina. E essa obra está aí, que parece que é muito pouco lida, porque é muito importante. Então as forças se encarregam de nós nem encontrarmos esta obra. Aqui nós a divulgamos desde que fomos fundados, mas não são dos livros mais lidos. E está aí isto que nos ensina o caminho desta mente humana até a mente divina. A obra está aí. E por este episódio que ele narra em um livro chamado Um Eremita no Himalaia, ele descreve este episódio dele com o cedro e a sua relação com o cedro. O cedro é uma das árvores mais evoluídas. O cedro está no topo da hierarquia das árvores. E nós terrestres não temos esta evolução para entrar nesse tipo de contato com o cedro ou com o reino vegetal. Mas deixou para nós, neste livrinho, que é um livro muito curtinho, muito simples, não sei se muito simples, mas um livro muito claro, não? A respeito do seu relacionamento com esse cedro. Então vamos comentar esse episódio. Ele estava exatamente tentando nos aperfeiçoar. Então, para que a gente possa ver em que ponto um ser humano pode chegar em contato com um cedro, ele deixou esse depoimento como um caminho para nós, como uma inspiração para nós, ou como um sinal de alerta para nós. O que ele contou foi o seguinte: ele terminou o retiro, onde ele estava em contato com o cedro diariamente. E chegou a hora dele se despedir do cedro, porque ele tinha que voltar para a Europa. E ele foi dizer, olha, as nossas... Não dizer, eu estou falando assim porque estamos usando palavras, mas ele transmitia isso ao cedro, e o cedro lhe transmitia as coisas dele. E ele então disse que as conversações deles deveriam terminar, não é? Porque as suas meditações ali teriam que chegar ao fim, porque ele teria que voltar para a Europa. E ele não sabia como o cedro ia receber esta notícia. Então aqui eu vou ler para que vocês tenham a coisa da forma mais fiel possível. Eu vou ler alguns trechos só, mas com as palavras dele. Pouco depois do nascer do sol, tenho que dar um último adeus ao cedro do Himalaia, que durante tanto tempo foi para mim um zeloso guardião e um bondoso, conquanto aristocrático mentor. Ele chamou o cedro de aristocrata. Ele considerou o cedro um aristocrático mentor dele. Veja, um ser que tem uma mente muito evoluída, encontrar no cedro um mentor, veja em que nível está esse cedro. Veja que nível de ser nós temos neste planeta. Que colaboração esses cedros estarão dando ao desenvolvimento da mente humana, mesmo sem serem sequer percebidos naquilo que fazem. Bom, ele continua. Minhas conversações com ele têm de terminar, e minha meditação sob a sua galhada espinhada chegarão ao seu termo. Bem, não é agradável esta minha missão de despedida, e não sei como o cedro receberá esta minha inesperada deserção. Ele não sabia como o cedro iria reagir.
Quando afinal saio da espinhosa vegetação rasteira e dos pedregulhos da encosta e atravesso o espaço aberto na direção do meu refúgio, onde meditava, faço uma parada para retomar fôlego. Um rápido olhar para o meu cedro, que parecia que estava com uma carranca acusadora em sua face musgosa, um suspiro melancólico de seus galhos rendilhados, e percebo que ele está lendo meus pensamentos. E por que o cedro terá o seu semblante tão triste? Ele deve saber. Curvo a cabeça, envergonhado. Agacho-me sobre as folhas no local de costume, sempre a desviar o olhar da árvore. Sinto sangue afluindo meu rosto, depois fico triste. E a dor da partida me afeta. De repente, porém, ergo a vista. Perdoa-me, meu cedro. Assim é a vida, tu sabes. Conhecimento, amizade e adeus. A caravana tem que seguir sua rota sinuosa através do deserto da existência terrena. Ela não para senão por uma noite. No entanto, é mais doce haver erigido aquilo que será para mim uma bela recordação do que nada haver feito. E ele continua transmitindo para o cedro, e o cedro calado. Caro amigo cedro, assim é a transitoriedade da vida. Precisamos sempre partir. Encontramos a amizade e o amor apenas para perdê-los logo adiante. No entanto, nossos espíritos não se separarão. Eles poderão voar pelo espaço, atraídos um ao outro pelo amor. E a essa altura, uma borboleta veio voando e para dizer que alguém estava escutando. E ele continuou. A quietude esmagadora nos envolvia. Noto as gotas de orvalho que continuam pendentes como lágrimas nas pontas dos espinhos dos galhos do velho cedro, os quais se inclinam como a chorar. Sim, também eu sinto vontade de chorar. Tens alguma mensagem para mim, ó cedro? O intenso silêncio e paz imperturbável prolonga-se ainda por um instante. E afinal é quebrada, não por mim, por um som meu, mas por um pensamento que flutuava na atmosfera e que entrou no meu cérebro. Quer dizer, o pensamento do cedro flutuava e de repente entrou nele. E ele assim traduziu o pensamento do cedro. Vieste a mim de um mundo que não conheço e não compreendo. Mais cedo ou mais tarde, eu sabia que esse mundo te chamaria de volta. Por que haveria eu de impedir-te de ir? Não terei aprendido a viver só? Não terei encontrado na minha solidão a força para suportar todas as coisas? Até mesmo os açoites dos ventos uivantes e a fúria das destruidoras tempestades? Onde obtive esse poder de resistência? Começou a fazer essas perguntas para ele. Onde obtive, sabia
perfeitamente que não era daqui ele, não? Onde obtive este poder de resistência, arranquei-o do meu próprio coração, onde a princípio se achava adormecido. Agora não temo coisa alguma, nem mesmo a morte, que não pode andar muito longe. Veja, o cedro também vai buscar a força dentro do coração. Veja como os reinos têm coisas que se correspondem, hein? Aprendi a não depender de nenhuma ajuda, a não ser da minha própria. Esta, meu jovem amigo, é a minha resposta para ti. Sê autodependente. Onde quer que estejas, permanece interiormente um eremita. Então teu mundo não poderá enfraquecer-te. Não deixes tua tranquilidade aqui, no Himalaia, onde a encontraste. Leva-a contigo para essa vida distante, cuja agitação raro me chega. Conserve-a como o mais caro dos teus bens, e então poderás permitir que todas as tempestades rujam em torno de ti. Ele estava ensinando o filósofo a estar no mundo, ensinando como ele estava no mundo. Lembra-te sempre de que o teu ser deriva do céu. Dou-te a minha paz. O cedro diz para eles, não esqueça que você vem do céu. Não fique aí ao sabor deste mundo. Estas foram as derradeiras palavras que ouvi do cedro, pois com o término do seu telepático sussurro, passei insensivelmente para uma condição mais profunda. O resultado dessa conversa foi que ele se interiorizou mais, foi mais profundo dele mesmo. E a paz externa filtra-se para dentro de mim. Rápido, transformo-me como que um homem hipnotizado e caio num semitranse. Sou incapaz de mexer um dedo, muito menos um membro, e permaneço preso ao chão como uma árvore. Nenhum esforço para meditar partiu mais de mim. Nenhuma tentativa de refrear divagações do pensamento. Resvalo apenas para esse estado de encantamento tão fácil e irresistível como um doente de hospital que cai no sono sob o efeito de um poderoso anestésico. Veja, o cedro cuidou dele, o cedro curou de algumas coisas. O cedro chegou a transformar. Isto era um filósofo, isto não era um de nós. Isto era um filósofo que foi ter com um cedro e, por ter a possibilidade de se comunicar com ele, recebeu tudo isto. Que me fizeste, ó cedro, ele disse. Todos os pensamentos estão parados, como uma lâmpada num lugar sem vento. Minha mente está tão tranquila como a ravina a meus pés. Não consigo abrir nem fechar minhas pálpebras semicerradas, nem libertar-me deste meio transe. Também não o desejo. Tão agradável é o que eu estou sentindo. É uma experiência serena e bela, um estático devaneio, tão intenso que não pode ser devidamente descrito. E dentro do círculo da imobilidade interior, minha felicidade torna-se perfeita e completa. Imagine um ser que vai para o Himalaia,
para estar com os sábios do Himalaia e encontra esse cedro. E esse cedro lhe faz tudo isso. Uma árvore. Quanto tempo permanecia assim, eu não sei. Embora saiba que foi menos de meia hora. Em menos de meia hora aconteceu tudo isso. O eu superior tanto ingressa na mente como a abandona. E apenas o super-homem é capaz de permanecer indefinidamente sob o seu domínio. Ergo-me relutante. Enfim, ali parece que o cedro fez o papel de eu superior em um momento em que ele estava um pouco distraído. E disse ao fim: abeiro-me do rochedo e desço com 1000 cuidados até o tronco do cedro, agarrando-me com ambas as mãos às pedras e às raízes. Um último olhar para o refúgio incrustado no meu panorama de elevados picos e silenciosos vales. E vou embora. Enfim, nós estamos com 2 belos exemplos, não, de contatos com as árvores. Um bem simples, aqui com o nosso monge que tem contato com os devas, e com este filósofo que teve contato com o cedro diretamente. E isso pode nos inspirar e pode nos ajudar a ver que seres temos em volta de nós. Bem, aqui em Figueira, nós temos algumas árvores que chamamos de árvores guardiãs. Árvores guardiãs porque elas estão aí, como vimos, transmutando, não é? E purificando muitas coisas. E, quem sabe, nos guardando, evitando que certas coisas se aproximem, certas coisas aconteçam. Porque cada árvore tem a sua contraparte no plano astral. Então, quando nós dizemos que uma árvore é guardiã, nós estamos nos referindo também à contraparte da árvore no plano astral. Porque no plano astral não sabemos o que se passa, não temos a visão astral. Então, muitas vezes, a contraparte astral de uma árvore, se ela é realmente guardiã, e se ela é realmente uma árvore madura, a contraparte da árvore no astral afasta no plano astral certas entidades. E aqui no plano físico não aconteceu nada. Compreende? Nós temos que ter esta dimensão do trabalho de uma grande árvore. Estas árvores que nós chamamos de guardiãs, o trabalho delas no plano físico, se nós observarmos, podemos observar o que fazem. Agora, no plano astral, precisaria que estivéssemos um pouco mais interiorizados. E essas guardiãs, só estou me referindo às guardiãs, elas são melíferas. Então, elas atraem as abelhas e são melíferas. Os frutos que algumas delas contêm farinha comestível. Dos frutos, não da árvore, os frutos que ela dá, podem se transformar em farinha comestível, que tanto serve para o homem, como serve para os animais silvestres. Os animais silvestres usam os frutos dessa árvore. E pequenas sementes delas são levadas pelos pássaros. Os pássaros estão também a serviço delas. Os pássaros se alimentam dos frutos e os pássaros levam as sementes de um lugar para outro, de forma que elas possam ir se reproduzindo em diferentes lugares. E aqui houve uma observação no ano 2008,
Porque no ano 2008 se prestava mais atenção das árvores do que agora. Nós decaímos neste ponto. Em 2008 se prestava muito mais atenção a estas coisas. E no 2008, uma produziu cerca de 6.000 frutos. 6.000. E essas árvores guardiãs, elas às vezes têm copas avermelhadas e que refletem a luz do sol. Nós vamos ver isto em algumas imagens que vamos projetar agora. Vamos ver algumas copas que contra a luz. E vamos nos preparar então para ver isto, chamando a atenção, por exemplo, de um jacarandá, que vamos ver o quanto ele é sofrido na sua forma. Quando nós chegamos aqui, esse jacarandá servia como mourão de cerca. Quando nós chegamos, a fazenda ainda não estava aos nossos cuidados. E quando nós vimos aquilo, havia uma cerca de um pasto e no lugar de um mourão estava o jacarandá com arame farpado introduzido nele. Para economizar um mourão, se introduziu nele o prego com arame farpado. Então, este jacarandá foi imediatamente liberado daquele prego, daquele arame, de tudo aquilo, não? E hoje é uma das nossas árvores mais amadas entre aqueles que as notam. Ele está aí, vocês vão ver a foto dele, e ele representa, nesse nosso documentário, ele representa uma árvore sofrida. Porque o que nós vimos foi essa cerca de arame enfiada nele. Mas o que se passou até então, não sei, porque ele é um jacarandá muito antigo. E pela situação dos ramos e pelos galhos todos torcidos, vocês veem o retrato do sofrimento das árvores, não? Em um ambiente como este, em que tudo é usado para pasto, né? Tudo é usado para o assassinato em massa de animais. E o quanto esta árvore, agora que vocês ouviram o que o cedro disse a Paul Brunton, vocês podem imaginar o que este jacarandá teria a dizer para nós depois de ter ficado tão retorcido, depois de ter sofrido tanto. E assim vamos ver. E vamos ver também um jequitibá que está ali na estrada do Jequitibá e que Michuque, a nossa hierarquia, que estava em Júpiter fazendo um trabalho, de Júpiter enviou a mensagem telepática que aqui nós fôssemos tratar do Jequitibá porque ele estava precisando de auxílio. E aí fomos lá ver. Aí sim fomos lá ver. E aí fomos ver que dentro do tronco do Jequitibá tinha formigueiros, tinha várias coisas lá dentro, que a pedido de Michuque foram todas limpas, foram todas arrumadas. E hoje Michuque deu alta para o Jequitibá. Parece que ficou bem. Será que ela precisa continuar se ocupando das nossas árvores? Veja, a hierarquia condutora de figueira se ocupando das árvores e nós estamos ali na frente das árvores, nem vemos o que se passa com elas. Bom, vamos agora começar a nossa projeção. Vamos fazendo este contato. E vamos ver se tocamos, se deixamos nos tocar no coração, está bem?
Bem, o jatobá produz os frutos que dão farinha e que os animais também usufruem desses frutos. Foi ela que produziu 6.000 frutos no ano de 2008. É sempre ela, hein? De outro ângulo. Copaíba, que o Deva do Jacarandá pediu que nós fôssemos tratar dela. O que fizeram lá é bom nem recordar. Existem copaíbas disseminadas por toda a figueira, ao longo das estradas, nos pés dos morros e colinas, nas matas e nos bosques. É melífera. Sibipiruna. Essa se encontra no canteiro central da estrada para F1, que atravessa a vila da estação. É melífera. Nós procuramos cuidar delas, tiramos os galhos secos. Não mexeram muito porque ela está na vila ali e ela é que transmuta muita coisa. Agora que está sendo recomposto o grupo das árvores, vamos ver se damos uma atenção especial para todas elas. Se vamos acompanhá-las mais de perto. Essa florida. Figueira e Massaranduba. Essas duas estão na mesma foto. Essa foi a árvore que deu origem ao nome da fazenda, Figueira. Deu origem ao nome da fazenda. Agora vem a Massaranduba, né? Massaranduba. As aves gostam muito dos seus frutos. Guapuruvu. Está na vida criativa esta árvore, ao lado da casa dos peregrinos. Ali. Na primavera, as suas sementes se dispersam de forma irregular. E é melífera. Eucalipto. Temos um eucalipto em F1 na vida criativa ao lado da casa do pomar. E é esse que foi fotografado no princípio. Esta é uma árvore realmente protetora.
Encontra-se também em muitas outras áreas de figueira, também em grupo. Existe um bosque de eucalipto na vida criativa, bosque da luz na área luz, estão no bosque da harmonia, entre F1 e Coração Sagrado. E nesse bosque de F1, existem exemplares que foram ofertados à consciência indígena. Eles têm até plaquinhas. Sempre os eucaliptos. Esse é o eucalipto da vida criativa. Serve de alamedas também. Esta é uma alameda aqui em F2 que, quando nós entramos, inconscientemente, somos levados a nos verticalizar. Estas 2 filas de eucaliptos foram plantadas aí para isso, porque aqui é que se planejava fazer as partilhas. Então esses eucaliptos foram plantados para que a gente, quando chegasse aqui, atravessasse isso e entrasse nas partilhas já concentrados. Isso é um efeito subjetivo que eles podem proporcionar, se nós permitirmos, né? Agora, quando entramos aqui conversando no automóvel, distraídos, perdemos essa oportunidade, mas eles estão aí para isso. Palmeira Imperial também está na vida criativa, em torno do módulo. Isto é uma árvore que transmite força, verticalização, elegância. É melífera também. Aqui, no fotografá-la, surgiu aquela manchinha branca aqui à direita, e embaixo da manchinha branca apareceu uma cruz. Estão vendo? Surgiu uma cruz de luz nas palmeiras imperiais. Cássia rosa também está na vida criativa, no jardim do módulo. Ela fica ornada com seus cachos de flores rosa durante a primavera. Olha aí. Esta estaria ali para nos ajudar a nos preparar para entrar nas partilhas ali na vida criativa. Jacarandá. Esse está na estrada de F3, a estrada que liga F1 às terras da Irmandade, na encruzilhada para F3. Essa que é o jacarandá, que simboliza também o sofrimento do reino, né, no cerrado. Vejam. Mas ela exprime também tenacidade, austeridade, firmeza, determinação. Sofrer tudo o que sofreu era pilar de uma cerca de arame farpado.
Paineira rosa. Em F3, na casa da entrada, junto ao círculo de pedras. Paineira é uma das árvores que mais eleva a vibração das áreas. Por isso ali, em F3, nesse lugar, construiu-se os quartinhos para retiro. E esta árvore aí está protegendo o retiro e facilitando para que as pessoas se concentrem. Na época de floração, ela também chama muita atenção. Antigamente se usava a paina desta árvore, se arrancava a paina antes que ela caísse para fazer travesseiros. O homem sempre vê esse lado utilitário. Ela está ali protegendo os retiros. Jequitibá branco. Está na estrada do Jequitibá. Essa é a árvore que Michuque de Júpiter telefonou e pediu que nós a olhássemos, porque tinha um formigueiro dentro do tronco dela. Aí foram ver e tinha um buraco, realmente um buraco grande, com muitas coisas lá dentro. Esta árvore pode chegar a 40 metros de altura. Ela sempre está buscando o sol. Por isso que há muitas árvores ali em torno, mas ela atravessou tudo, está. Jequitibá branco, esse nome significa gigante da floresta. E os índios, na consciência indígena, ela era guardiã da floresta. Aí está o Jequitibá de Michuque, sempre ele. Agora o rosa. O rosa está na área externa do coração sagrado, antigo núcleo Soin. Está no profundo de uma grota. Esta também, evidentemente, está sempre procurando o sol. E quando está em condições ideais de clima e de região, ela chega a 50 metros de altura. É melífera também. Esta árvore, quando foi fotografada em uma pesquisa fotográfica que foi feita, na foto manifestou-se um portal interdimensional aí neste lugar. Então ela está servindo de proteção a esse portal. Um vidente ou uma máquina fotográfica, como aconteceu naquela reportagem, deixou entrever este portal interdimensional. Isso está na área externa do coração sagrado. Aí o portal. Sansão do Campo. Sansão do Campo está inclusive na estrada municipal para F1, frente a diferentes áreas de Figueira. Existe em Sansão do Campo na vida criativa, no Bosque da Harmonia, no Coração Sagrado. Ele serve de cerca, cerca viva. Enquanto está pequeno, ele tem esse aspecto. Depois ele vai crescendo, vai fechando e protege muito as áreas. Muitos ainda estão baixos, não? Mas outros já estão de médio porte.
Esse é um detalhe porque ele tem um verde muito suave, várias tonalidades de verde. Aí já estão crescidos, aí já estão adultos e são uma grande proteção, como cerca viva, e quando são colocados assim, em forma de túnel, são uma proteção muito grande. Em F3 foram plantadas muitas, rodeando ipê amarelo. Estão em diferentes áreas da figueira. Esta era uma árvore pioneira aqui, que tinha muitas dezenas de anos. E como estava muito idosa, numa forte tempestade, o vento a derrubou. E esse já é o rebroto dela. O rebroto que está adolescente e com vontade de viver aí. Ela nos recebeu aqui. E o prédio, que antigamente era uma sala de oração circular, foi construído ao lado dela. Hoje esse prédio serve para a Ordem Graça e Misericórdia. E aí o ipê amarelo está aí reencarnado. Bem, o que chamamos de grande templo das árvores é algo que está em construção. Ela está na área externa do coração sagrado, à esquerda da porteira de entrada. São uma série de 77 árvores que foram plantadas, e claro que ainda estão pequenininhas, e elas são, quando estiverem crescidas, formarão o templo das árvores. Isto é uma oferta que a gente faz ao reino das árvores, não? E que deixamos aí para a posteridade. No futuro haverá aí o bosque das 77 árvores. O espaçamento entre as mudas foram proporcionais ao tamanho esperado para cada árvore, para que elas possam crescer livremente e expressar todo o seu potencial. Não estão muito perto uma da outra. São árvores nativas ou bem adaptadas a esta região. Foram plantadas no verão do ano passado. Nos próximos anos vocês verão como elas estão. São 77. Jardim das Pleiades. Jardim das Pleiades está na área externa do coração sagrado, entre a casa do núcleo coração sagrado e a horta. Essas árvores foram plantadas em 2010. Elas são 9 juníperos. E eles foram plantados na mesma posição em que estão as estrelas conhecidas das Pleiades. Por isso chama-se o Jardim das Pleiades. Os juníperos estão plantados formando aquilo que a gente vê no céu da constelação das Pleiades. Isso é muito invocativo.
E cada junípero representa uma das 9 estrelas mais visíveis a olho nu desse aglomerado estelar, que em seu conjunto forma um ponto de interrogação no céu. Vamos nos conectando então com as Pleiades avante. Aí, quando nós estamos lá no coração sagrado, teríamos que zelar por esse ambiente e não transitar por aí como se transita em qualquer lugar, distraídos. Porque quando vocês entram aí, vocês estão numa reprodução da posição de uma série de estrelas. Quem sabe se pode inspirar alguém que queira ficar em silêncio aí entre elas. E são árvores muito protetoras. Vê, vocês têm muitos lugares para descobrir aqui em Figueira, viu? Pronto. Estão apresentadas para vocês, não é? E agora não há mais desculpas por não estarem meditando mais um pouco, estarem mais silenciosos e estarem mais atentos, bem? Vamos ver se nos inspiram a isso. Muito obrigado pela atenção e as árvores agradecem, viu?